A empresa Warren é uma gigante farmacêutica que, por sua vez, utiliza métodos nada vistosos para conseguir formular remédios que trarão benefícios para cada cidadão doente no mundo. Obviamente, esses métodos não são conhecidos por ninguém no mundo inteiro, somente eles conhecem. Como são esses métodos? A Warren possui um motel paradisíaco na República Dominicana, onde pessoas que possuem doenças recebem a oferta de passar umas férias lá. A Warren conhece os registros de doenças de cada um dos seus clientes e por isso eles conseguem perceber a doença de algumas pessoas que estão presentes no hotel. Afinal, nem todos que vão ali estão doentes. Depois de atrair os clientes doentes para o hotel, a farmacêutica os convida a passar umas horas numa praia paradisíaca. E qual seria o problema em passar momentos nessa linda praia? A questão é que essa praia possui um tipo de campo magnético ou radiação que faz com que as pessoas envelheçam muito rápido. A água é tóxica. Se alguém ficar nadando na praia por muito tempo, ela morre. Praticamente não há como sair dessa praia, já que o campo magnético faz com que as pessoas percam o sentido e por isso elas desmaiam. E qual seria o objetivo da Warren fazer isso? Eles testam os remédios criados por eles. Esses remédios demorariam uma vida inteira de uma pessoa doente para que eles pudessem saber se tinham fabricado o medicamento corretamente. Pessoas que têm doenças difíceis de serem curadas seriam testadas em um dia naquela praia, já que aquela praia faz com que elas envelheçam muito rápido. Agora vamos falar dos azarados que vão passar por poucas e boas naquela praia. Vamos falar da família Kappa. A família é composta por Guy Kappa, que é o pai de família, Priska Kappa, que é a mãe de família, Maddox Kappa, que é a filha mais velha, e o Trent, que é o caçula. Até aí, a Maddox tem 11 anos e o Trent tem 6 anos. Guy Kappa e Priska estão tendo problemas no casamento deles e estão prestes a entrar em divórcio. A questão é que eles estão fazendo a última viagem juntos. Priska tem um tumor na região abdominal. Até aí o tumor é pequeno e não está interferindo na saúde dela. Eles chegam no hotel e são muito bem recebidos ali. O Trent faz amizade com o sobrinho do gerente do resort, o hotel. Vale ressaltar que o Trent e o sobrinho do gerente costumam se comunicar por mensagens de código. Somente eles mesmos conseguem decifrar cada escrita dos bilhetes que faz um para o outro. No outro dia, o sobrinho do gerente vê que o gerente está convidando a família Kappa para aquela praia da morte. O garoto fica com um olhar de tristeza, não querendo que o seu amigo, Trent, morra. O gerente vai ao sobrinho dele, que é o Weed, e assim dá umas broncas no moleque para que ele se retirasse dali. Só pela expressão do moleque já dava para perceber que a família estaria em apuros por ali. De repente é uma moça que fica com epilepsia e isso chama a atenção de todos ao redor. O nome dessa moça é Patrícia e ela estava acompanhada do seu namorado, o Jerry. Charles, um médico, se aproxima para ajudar a moça. Tudo ocorre muito bem por ali e a epilepsia da Patrícia termina. Repare que a mulher de azul se aproxima da Patrícia. Essa mulher trabalha no hotel e ela pergunta se a Patrícia gostaria de tomar uma bebida. Patrícia, aquela que teve epilepsia, aceita. Na verdade, aquela gerente vai colocar um remédio que combate a epilepsia dentro da bebida que a Patrícia vai tomar. Isso sem a Patrícia saber. E o remédio foi desenvolvido pela Warren. Patrícia será a cobaia deste remédio. Logo depois, lá estava a família Kappa preparada para ir à praia sem saber que aquela praia era maldita. O motorista do hotel os levará rumo a essa praia e naquele ônibus aparece a família do médico, o Charles. O Charles é um médico muito estressado e que está tirando férias para conter esse estresse. A sua esposa é a Crystal. Crystal é uma capivara que se preocupa muito com sua aparência. Para quem não sabe, o termo capivara quer dizer mulher metida, modernete, é isso. Charles e Crystal têm uma filhinha chamada Kara. Charles
também tem uma mãe, e a mãe dele tem um cachorrinho. O motorista recolhe os passaportes de todos e assim ele dirige ocultando o teor maquiavélico daquela praia. E lá vai o motorista levando todo mundo para lá. Até mesmo havia um portão que impedia outras pessoas de terem acesso e o motorista passou por ele. Quando eles chegam lá, o motorista entrega muita comida e alguns materiais para que aquelas famílias pudessem aproveitar a paisagem. O Charles até pede ajuda ao motorista para que o motorista levasse uma das bagagens. Entretanto, o motorista dá uma desculpa para não ajudar o Charles, dizendo que precisava voltar para o hotel. O motorista dá as dicas de como chegar à praia e ainda diz que quando eles quisessem voltar para o hotel, era somente ligar para ele. Pronto, lá vai o motorista saindo dali. Todas as duas famílias caminham rumo à praia e a história mostra o paraíso. Eles passam pelas rochas, não sabendo que não teriam como sair. As famílias ficam maravilhadas com aquela paisagem. Quando Charles prepara o guarda-sol, eis que atrás dele estava o Mid-Sized Sedan, que é um famoso rapper que também estava apreciando aquela paisagem. Charles fica desajeitado e pede para sua esposa para eles ficarem em outro local daquela praia. A Crystal, esposa do Charles, concordou. Chegando em outro local, ela se prepara para tirar fotos com aquele jeito de capivara mesmo. E o Charles fica todo desconfortável, pois o Mid-Sized Sedan ainda estava ali. Devo lembrar que somente uma pessoa sabia quem era o Mid-Sized Sedan. Fora isso, ninguém mais sabia quem ele era. Era Maddox quem sabia quem era o Mid-Sized Sedan. Ela queria falar com ele, mas o Guy interrompeu o euforismo da menina. Guy não deixa Maddox falar com o rapper. E a história mostra as crianças se divertindo na praia. As crianças são as que mais sentem fome, por isso toda hora elas estão comendo. Bem, agora é hora de falar de vez dos eventos catastróficos que ocorrem naquele lugar. Tudo começa quando o garoto Trent estava tomando banho na praia, mas ele só não morreu porque uma defunta apareceu atrás dele. É claro que o garoto entra em desespero e chama pelos seus pais. Quando Charles e o Guy retiram a defunta da água, é ali que eles percebem que ela estava morta. O Mid-Sized Sedan sabia quem era aquela mulher, visto que ela estava paquerando ele na manhã daquele dia. A questão é que a moça saiu nadando e assim o Mid-Sized Sedan perdeu ela de vista. Agora ele estava com o coração na mão, visto que ela já estava morta. Mid-Sized Sedan estava com o nariz sangrando. Era o efeito daquela praia e ele não sabia disso. Bem, todos ficam pensando que foi o Mid-Sized Sedan que pudesse ter feito aquilo com aquela moça. Dali mesmo, Trent reclama com sua mãe, dizendo que o short dele estava ficando apertado. A Prisca já observa que algo de estranho estava acontecendo com o garoto. Algo importante para eu dizer, não havia sinal no celular, e o Charles já recomenda que tanto o rapper quanto a defunta deveriam ser vigiados. E dali mesmo chegam o Jerry e a Patrícia, e o casal já fica sabendo que uma morte aconteceu por ali. Crystal avisa ao Charles que a senhora mãe dele estava passando mal e o Jerry tenta achar um sinal para que pudesse telefonar para o hotel. Mas quando o Jerry entra nas rochas para ficar fora daquela praia, eis que ele passa mal e desmaia. Ele é acudido pela Patrícia, que é a sua mulher, e pelo Guy. Charles vai acudindo a mãe dele e a mãe dele pede para que ele pudesse cuidar daquelas pessoas e dali mesmo aparece a Prisca dizendo que algo de errado estava acontecendo com as crianças daquela praia. As crianças que agora estão ficando adolescentes observam que há um brilho nas montanhas verdes daquela praia. Na verdade, eles estavam sendo vigiados, mas não sabiam disso. De repente, eis que surge a segunda morte, pois a mãe do Charles morreu. Charles estava tentando reanimá-la com muita tristeza. No outro lado daquela praia, lá estavam Trent e a Maddox, que são as crianças conversando com a Patrícia e o Jerry. Jerry e a Patrícia ficam desconfortáveis pelo fato das crianças falarem suas idades de maneira que não correspondem com suas aparências. Ou seja, as crianças não tinham a aparência das idades que lhes diziam ter.
A Prisca aparece ali e pergunta sobre os filhos dela. O Jerry e a Patrícia afirmam que os filhos dela estavam exatamente ali. Eis que a Patrícia toma um susto, visto que aqueles adolescentes eram os filhos dela e por isso ela não os reconheceu. O Guy também chega ali e toma um susto, pois vê que seus filhos envelheceram muito ali naqueles poucos momentos de praia. Mid-Size Sedan está horrorizado e por isso ele sai correndo daquela praia, mas o Charles persegue ele e quando os dois entram na caverna, eis que ambos desmaiam. O médico e o rapper acordam e são acolhidos por Jerry e pela Patrícia. É assim que cada um dos adultos daquela praia ficam entendendo que quando tentam escapar pelas rochas, algo de ruim acontece com a cabeça deles e eles desmaiam. Mas a Prisca está assustada pelo que aconteceu com os filhos dela e ela recomenda os demais adultos que os demais adultos possam tentar sair daquela praia por meio das rochas, pois era o único caminho para sair da bem. Os adultos se organizam para sair dali, mas logo depois é mostrado que todos os adultos que tentaram sair dali desmaiaram. Aquelas pessoas tentam entender tudo o que deve estar acontecendo naquela praia e ficam conversando entre eles. O Charles saca uma pequena faca que estava no bolso dele. O mesmo já está começando a delirar e por isso ele acaba atacando o rapper e depois pede desculpas. É sinal de que o Charles começaria a endoidar ali, mas de repente, depois do tumulto, eis que a ferida do Mid-Sized Sedan é curada. Ele só estava com uma pequena cicatriz em seu rosto, e isso assusta todos ali. Mid-Sized Sedan explica tudo, explica que ele era doente e foi tirar férias naquele hotel, e daí convidaram ele para ir naquela praia. Ele foi com a garota e ambos estavam no clima de namoro, mas a moça saiu nadando e assim ele não a viu mais. Ele jura que não fez nada com ela. Charles observa que na verdade aquelas crianças não eram mais crianças, elas viraram adolescentes agora. E assim o cachorro morre também. Jerry tem a ideia de que alguém naquela praia possa fugir nadando, mas ninguém tem coragem. Maddox finalmente fala pessoalmente com Mid-Sized Sedan. Numa reunião entre as pessoas daquela praia, é descoberto que a Prisca está com um tumor na região abdominal. Aquele tumor fica crescendo. Prisca desmaia e o Charles teria que fazer uma cirurgia toda improvisada dali mesmo. Charles até tem momento de descontrole. Quando Charles tenta abrir a barriga da Prisca, eis que o ferimento da Prisca se fecha rapidamente, mas aos poucos, de maneira super improvisada, o Charles consegue remover o tumor. As feridas são saradas rapidamente e Prisca fica bem. Mid-Sized Sedan descobre que o corpo da loira já não existia mais. O corpo virou puro osso e ele chama outras pessoas dali para ver isso. As pessoas ficam intrigadas, já que levaria 7 anos para que o defunto ficasse daquela forma. No outro lado da história, o Trent estava junto a Kara na tenda que eles montaram, enquanto que os adultos estavam cada vez mais entendendo que as rochas daquela praia envelheciam as pessoas mais rápido. Um dia naquela praia seria equivalente a 50 anos de vida deles. Quando eles procuram o Trent e a Kara, eis que dali mesmo eles descobrem que ambos envelheceram mais e que a Kara estava grávida do Trent. A barriga da Kara estava crescendo cada vez mais rápido. A Crystal, mãe da Kara, se afasta mais rápido pois não queria ver aquilo. Quando a Maddox vai acudir a Crystal, eis que daí surge o choro do bebê. A questão é que o bebê morre rapidamente também, pois o campo magnético da praia era muito intenso para a vida de um bebê. Obviamente, o pai do bebê entra em desespero e o Charles estava cada vez mais ficando desequilibrado. E o negócio fica doido quando o Charles fala uma frase para sua mulher. Frase essa que fez a sua mulher ficar desesperada pela aparência dela. Tanto é que a Crystal, que é a mulher de Charles, lembrou de um ex-namorado que ela tinha, mas que ela o abandonou porque ele não tinha futuro. A sequência de mortes começa quando Charles esfaqueia o Mid-Sized Sedan, levando todos ao desespero. Charles já estava maluco e esfaqueou o cara porque ele pensou que o cara era um malfeitor.
A galera dá um jeito de retirar a faca das mãos do Charles e tem muito sucesso nisso. O Jerry se oferece para mergulhar na praia e atravessar para outro lado da terra. A sua esposa Patrícia precisava de remédios por causa da epilepsia dela, que por sinal não estava acontecendo. Ninguém sabia que aquelas águas poderiam matar um ser humano caso esse ser humano ficasse dela por muito tempo. E lá vai o Jerry nadar. Enquanto isso, os demais pensam em subir a montanha para sair daquela praia. O Trent até toma coragem, mas a Prisca não permite que ele vá porque corre o risco dele desmaiar e cair daquela altura. Portanto, no final da história, ninguém sobe a montanha. A história mostra o Charles ficando cada vez mais doido e os demais estão começando a entender que o hotel onde eles se hospedaram fizeram aquela tramóia de deixá-los naquela praia maldita. Maddox finalmente descobre que a sua mãe, Prisca, iria se divorciar do seu pai, o Guy. Maddox descobre que sua mãe estava interessada em outro homem. Prisca tenta acalmar a Maddox, mas Maddox se retira da presença dela. Maddox queria ficar sozinha e assim ficou. Quando a Maddox vai nadar para relaxar um pouco, eis que o corpo do Jerry aparece e isso apavora a Maddox. Maddox teve sorte de não ficar muito tempo naquela praia mortal. É assim que as pessoas percebem que aquela praia era mortal e não deveriam nadar ali. A Patrícia fica chorando pela morte do marido dela, que era o Jerry. Kara conversa com o Trent, pois ela tem a visão pessimista de que não tem como sair daquela praia. Trent até retira os ossos do bebê que estava nos braços da Kara. Kara imediatamente tem a ideia de subir na montanha para sair daquela praia. Os outros tentam chamá-la de volta, mas ela não obedece. A questão é que ela perde os sentidos, desmaia e cai daquela enorme altura, e assim ela morre. O Trent se acaba de chorar. A Patrícia tem a ideia de sair nadando com preguiça, pois ela queria ver a irmã dela. Só que de repente a mesma começa a ter epilepsia e os demais não sabiam o que fazer. E assim a Patrícia morre. Naquele mesmo momento, o Guy percebe que ele está ficando com a visão ruim. A visão dele fica ruim a partir dali mesmo. Crystal também estava ficando maluca e ela estava tendo deformidades em seu corpo. Crystal estava muito triste pela morte da filha dela, Kara. Prisca percebe que ela estava ficando mais deformada. Prisca percebe que ela estava ficando surda. Um ouvido da Prisca não funcionava. Crystal repara que ela estava ficando mais deformada e se isola de todo mundo. Mais tarde, Guy e Prisca têm uma conversa. O Guy revela que ele sabia que a Prisca estava gostando de outro homem. Prisca se desculpa e ambos ficam num clima que mostra que eles vão ficar juntos, pois o divórcio deles era coisa do passado. Eles querem estar juntos agora. Maddox e Trent descobrem um livro que dava alguns detalhes dessa praia maldita. O livro foi escrito por alguma vítima que também ficou por ali tempos atrás. Naquele mesmo momento, Trent e Maddox descobrem que eles estavam sendo filmados de bem longe. Havia alguém filmando todos eles. O Charles acaba pegando a faca que ele usou para matar o Midsizer Sedan e ele vai em direção ao Charles. Charles estava com a visão ruim, mas mesmo assim conseguiu perceber que estava em perigo. Logo depois foi a Prisca que, embora estivesse com ouvidos ruins, ela acabou percebendo que ela também estava em apuros. Prisca foi logo avisar seus filhos para eles se esconderem, e os filhos dela fizeram exatamente isso. Maddox e Trent se escondem dentro da montanha rochosa e dali mesmo eles se encontram com a Crystal, que queria matá-los pois estava ficando louca. Crystal tem problemas no corpo dela e ela fica deformada sozinha. Tudo isso por causa da falta de cálcio no corpo dela. Ela era debilitada e precisava de cálcio. Não encontrou e morreu. Prisca pega uma faca enferrujada e fere o Charles.
Ela alerta que a faca estava enferrujada e isso causaria tétano no corpo dele. E realmente o Charles começa a ter vários problemas em seu corpo rapidamente e é assim que ele morre. A família fica atônita por tudo o que acabara de acontecer. Logo depois eles se reúnem, pois eles estavam em paz naquele momento. Maddox até canta uma canção para sua mãe, que ficou emocionada. Guy e Prisca estavam ficando mais velhos. Eles têm uma breve conversa da qual desfazem todos os desentendimentos entre os dois, mas poucos momentos depois o Guy morre. Poucos minutos a Prisca também morre. Os filhos deles ficaram chorando a noite inteira. No dia seguinte, o Trent e a Maddox estavam mais velhos mesmo. Agora eles estavam adultos e ambos estavam tramando um plano de fugir daquela praia mortal. A questão é que eles decidem fazer um castelo de areia antes deles fugirem. Eles não sabem como poderiam fugir. O Trent lembra de um código que ele nunca decifrou. Esse código fazia parte da troca de mensagens entre ele e o garoto do hotel que ele conheceu. Trent descobre que, na verdade, o garoto do hotel deixou escrito para ele uma mensagem que dizia que o coral era a única forma de sair daquela praia. Trent avisa isso a Maddox e ambos observam um coral, pois agora era momento deles nadarem até o coral para escaparem daquela praia. E eles fazem isso mesmo. A questão é que há um momento em que a Maddox acaba ficando presa no coral e de longe o motorista do hotel não vê nenhum dos dois saindo da praia. O motorista estava observando eles bem de longe e o motorista entende que eles morreram porque ele não conseguia vê-los mais. O motorista entra em contato com o gerente do hotel e avisa que todos estavam mortos e assim o próprio motorista se retira do horizonte onde ele observou todas aquelas vidas sendo ceifadas. A história nos mostra que é uma farmacêutica escondida no hotel. Essa farmacêutica era Warren e Warren. É assim que sabemos que tudo foi tramado, pois a farmacêutica estava testando novos remédios, dos quais precisaria de uma vida inteira de testes para saber se esse remédio foi feito de maneira correta. E eles estavam felizes por conseguir fabricar um remédio que atrasou por muito tempo a epilepsia da Patrícia. Era como se a Patrícia ficasse 16 anos sem ter problemas de epilepsia, e todos comemoram por conseguirem fabricar e testar esse remédio nela. A criança que fez amizade com Trent estava triste, pois sabia que algo de errado havia acontecido com Trent. O tio da criança, que era o gerente do hotel, tentou animá-lo, apresentando outras crianças para ele. No outro lado do resort, o Trent acaba falando com um policial, pois ele conheceu esse policial quando o mesmo era criança. Ele entrega um caderno para o policial. Novas vítimas da Warren estão chegando no hotel. E antes que essas vítimas bebam alguma coisa, o Trent acaba derrubando a bebida, informando a todos que não era para ninguém beber nada daquele hotel, já que os pais dele estavam mortos. Há um verdadeiro escândalo e a polícia fica sabendo que haviam pessoas que desapareceram quando passaram por aquele hotel. De longe, a farmacêutica percebe que eles estavam fodidos. Agora, visto que duas vítimas deles escaparam e estavam escancarando para todo mundo o que havia acontecido. O garotinho vê que o Trent e a Maddox estavam mais velhos agora e ele fica pasmo com aquilo tudo, e assim ele toca no rosto do Trent. A história mostra como o Trent e a Maddox escaparam da praia, pois eles conseguiram quebrar o coral e continuar nadando e respirando pelos buracos que haviam ali. Eles ficaram felizes porque finalmente conseguiram escapar daquela praia. Logo depois, um helicóptero sobrevoa a praia maldita e lá estavam a Maddox e o Trent. O policial avisa que a tia deles iria buscá-los no aeroporto. A Maddox fala palavras de esperança e logo depois o helicóptero se retira da praia e assim a história acaba.